eu via Jair Messias Bolsonaro feito algo para ele muito sério. Eu vi novamente o telefone, e esse telefone era de uma autoridade, eu vou especificar, americana. É uma autoridade americana ligando para uma autoridade brasileira. E olha, vai ser assim, 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 assim. Mas se não aceitaram, aí vai ser assim, 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 assim. Isso será trágica. Nesses últimos 2 meses, a contar de hoje, nesses 2 meses, as notícias irão se explicar como nunca teve tanta notícia nos jornais e telejornais, mundialmente falando, desde o dia que Donald Trump senta-se na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Vai entrar em matéria jornalística. Os Estados Unidos da América vai entrar em evidência. 3 fatos e acontecimentos vai dar um alarde muito grande às nações, dentro do Pentágono e dentro da Casa Branca. Eu vou dizer algo aqui. Os jornais e telejornais nacional, internacional e mundial irá divulgar 30 coisas, 30 assuntos tão grandiosos que nunca foram ditas, nem falados, nem matéria jornalística nacional e internacional, desde o dia que o Donald Trump senta na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Dentro dessas 30 coisas, há 3 coisas grandiosas e poderosas. Em espírito, eu fui levado à Casa Branca e ao Pentágono, e lá eu vi reuniões, a qual mais de 2 meses, um trabalho de investigação, inteligência e sabedoria, da qual não é revelada a ninguém. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades que pairam na região celeste. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na tarde deste sábado, 17 de maio de 2025, traz mais uma palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que viu em sonho uma grande autoridade americana ligando para outra autoridade brasileira, pedindo para que algo seja feito na nação, e que se este algo não for feito, consequências virão sobre o Brasil. O apóstolo diz também que dentro de 2 meses, os Estados Unidos da América irá tomar 3 decisões que irá abalar as nações, e pede para que o povo continue com as orações até o dia 24 de maio. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra profética dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Então, vamos para a live de hoje. Gente, eu tive um sonho, compartilha o link aí com mais de 7.000 pessoas. Eu tive um sonho, os sonhos foi tão maravilhosos, né? E é um dom que Deus me deu, o sonho. E eu passei a entender mais do sonho esse ano. Eu passei a sonhar 2 anos e 5 meses, né? Mas somente agora que eu estou entendendo mais um pouquinho dos sonhos. E sempre os sonhos são um alerta de Deus, né, para a nação brasileira. Eu me perguntei muitas coisas, e uma das coisas que eu me perguntei, eu sou igual a vocês, só que sou dotado de um dom espiritual. O que me faz diferente é porque eu sou dotado de um dom espiritual, né? Mas sou igual a vocês, ser humano igual a vocês. E eu pergunto a Deus, como todo mundo pergunta, por que isso, por que aquilo? Eu pergunto do meu jeito. E eu pergunto a Deus por que, né, que Deus me levantou aqui, não fui eu que pedi, tá? Não pedi, para que pudesse falar antecipadamente alguma coisa antes de acontecer sobre Bolsonaro. Eu sempre cito Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos e seus servos profetas. E aí, todas as vezes, antecipadamente, Deus me mostra. São 2 sonhos, de muitos sonhos, que me fez pensar muito bem, que era o dia 29/4, acho que vocês já procuraram. Eu tenho até esse corte, eu vou pedir para soltar só o corte, sem a matéria, porque a matéria é muito forte, né? A matéria é muito forte. Né? Teve fotos de Jair Messias Bolsonaro aberto. No dia 29/4, eu disse que, de 2024, hein? Eu disse que eu via Jair Messias Bolsonaro feito algo para ele muito sério, para que ele pudesse parar, não para matá-lo naquele momento, mas para poder pará-lo,
para que ele pudesse deixar de ir à rua e ficasse hospitalizado de 10 a 12 dias. Isso foi dia 29/4. Quando foi dia 5 para o dia 6/5 de 2024, da mesma forma que está lá na live, aconteceu. E eu fico assistindo, eu também me espanto. Tá? Eu fico assustado. Mas eu comecei a trabalhar melhor com isso este ano de 2025. De janeiro para cá, eu comecei a trabalhar melhor. Né? A aprender melhor, com sonhos. E na live do dia 7/4 de 2025, que eu vi o anjo segurando na mão de Jair Bolsonaro no corredor do hospital, eu vi ele no leito do hospital, e o Senhor dizia, Reginaldo, olha para lá, eu vi dentro dele, e aí foi dia 7/4 de 2025. Estranhamente, assustadoramente, quando foi dia 11/4 de 2025, 4 dias depois, aconteceu justamente aquilo que está na live do dia 7/4 de 2025, do mesmo jeito. E eu perguntei a Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor me escolheu para isso? Por que eu fui escolhido para isso? É só dar uma olhadinha, né? E ver aquilo ali. Hoje Deus ele vai curar pessoas nessa live. Deus vai curar pessoas nessa live. Eu entrei aqui, mas o espiritual disse que ia curar pessoas nessa live. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E aí eu comecei a ter sonhos, de lá para cá. Eu tive um sonho, agora, hoje é 15, foi no dia 13, né, para o dia 14, e dia 14 eu sonhei novamente, para o dia 15, do 5 de 2025. Eu vi novamente o telefone, e esse telefone era de uma autoridade, eu vou especificar, americana. Nas outras lives eu não especifiquei detalhes, tá, sobre isso. E agora eu estou especificando detalhes sobre isso. E isso também está no sonho do dia 7/4 de 2025. Está lá no sonho do dia 7/4 de 2025. E da parte de Jair Bolsonaro aconteceu, né, no dia 11. E é uma autoridade americana ligando para uma autoridade brasileira. Né? E essa ligação, até o presente momento, não aconteceu desde o tempo que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Essa ligação não aconteceu ainda. E hoje, o sonho do dia 13 para o dia 14, dia 14 para o dia 15, que foi o sonho que está lá detalhado do dia 7/4 de 2025, né? Eu detalhei. Tá? Detalhei. Só que não tive detalhes de quem seria a ligação. Mas detalhei. E eu vi essa ligação, quero que você se atente nessa ligação, que está lá na live do dia 7/4 de 2025. E agora eu vi novamente, dia 13 para o dia 14, dia 14 para o dia 15, do 5 de 2025. E era mais ou menos assim. Uma ligação de uma autoridade americana para uma autoridade brasileira. E o teu era mais ou menos assim. Eu vou dizer, olha, vai ser assim, 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 assim. Se você aceitar assim, 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 vai haver uma possibilidade, tá, um acordo, e vai acontecer assim, assim. As proporções não serão tão assim. Mas se não aceitarem, aí vai ser assim, 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 assim. E será trágica, né, mais forte a reação. Mais ou menos assim, do som. E eu queria deixar aqui citado isso aí, que o que eu estou contando agora, com toda a riqueza de detalhe, também está lá na live dia 7/4 de 2025. E aí, Deus me mostrava os Estados Unidos da América. Nesses últimos 2 meses, a contar de hoje, dia 15, é isso? 17 ou 17/5 de 2025, a hora são 15 horas e 32 minutos. O horário são 15 horas e 32 minutos do dia 17/5 de 2025. São 15 horas, né, e 32 minutos do dia 17/5 de 2025. E esses 2 meses, eu posso falar que dos Estados Unidos da América, eu sonhei apenas com os Estados Unidos da América. E se alguém perguntar, tem a ver com o Brasil? Tem tudo a ver com o mundo todo. Os Estados Unidos da América reflete-se no mundo todo. Deixa o teu likezinho, que é o teu link aí, tua curtida, por gentileza. Deixa tua curtida e seja abençoado em nome de Jesus. Tá? E nesses 2 meses,
as notícias irão se explicar como nunca teve tanta notícia nos jornais e telejornais, mundialmente falando, desde o dia que Donald Trump senta-se na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Esses 2 meses, a contar, hoje é 17, né? 17 de junho faz um mês. Né? E aí vai bater bem em cima, eu me lembrei, o Espírito Santo de Deus, vai bater bem em cima do dia 22 de julho. Esse dia 22 de julho de 2025, né, desde o dia que eu comecei a falar, uns 15, 20 dias atrás, de todos os acontecimentos, uns 30 dias atrás, de todos os acontecimentos que se daria dia a dia até chegar ao dia 22 de julho. São fatos grandiosos, gigantes. Os Estados Unidos da América vai entrar em matéria jornalística como nunca entrou. Eu via claramente como se fosse uma redação de um grande jornal, passando aqui, mas redação do céu. E nessa redação do céu, eu vi os Estados Unidos, eu vi os Estados Unidos da América, né? Eu vi os Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América, ele estava muito... Um momento. Deixa eu pedir aqui pro rapaz só aumentar um pouco aqui. O meu som tá bom aí para vocês, o som? O meu som tá bom? Gostaria que vocês dessem a opinião do som. O meu som tá bom? O meu som está bom? Pronto, você pode dar a sua opinião do som, tá? Muito bom, muito bom. Então tá bom. Você tá bom para vocês, tá bom para mim, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Então vamos lá. Os Estados Unidos da América vai entrar em evidência como nunca entrou nesses últimos meses, até o primeiro dia que Donald Trump assume a cadeira presidencial dos Estados Unidos. Alguns desses fatos e acontecimentos, de mais de 20, ou muito mais de 20, sobre as notícias que irão noticiar os Estados Unidos da América, 3 fatos e acontecimentos vai dar um alarde muito grande às nações. E nesse sonho eu vi como se fosse ali a Casa Branca e o Pentágono. Eu participava em espírito, em reunião lá no Pentágono, de ações que já estão acontecendo há mais de 2 meses. Ações que já estão acontecendo há mais de 2 meses contra alguns países global, alguns países, né, tanto da América Latina e alguns países. Estudos, pesquisas, investigações, e eu estava ali no Pentágono, né, e na Casa Branca. E Deus dizia, olha para dentro da Casa Branca e olha para dentro do Pentágono, porque de 30 acontecimentos que os jornais irão divulgar mundialmente falando, 24 horas serão maiores do que todas as notícias desde o dia que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Só que desses 30, entre esses 30, 3 fatos e acontecimentos irão criar um alarde, um grande alarido nas nações. Um grande alarido nas nações. Irão criar um grande alarido nas nações. E eu via isso claramente, e neste sonho, eu me alegrava, porque eu estava dentro do Pentágono, estava dentro da Casa Branca. Dentro do Pentágono e dentro da Casa Branca. E aí eu vi a ligação da autoridade americana. Eu estou falando de uma ligação que nunca teve desde o dia que Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos da América. E eu vi essa ligação dessa autoridade americana para uma autoridade brasileira. E falava daquele jeito. É assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Vai aceitar assim, assim, assim. Se não aceitar, vai ser assim, assim, assim. Vai sofrer o dano. E eu via novamente, o Senhor diz, faz a live, vai lá e pronuncia novamente o que eu estou te mostrando em sonho, trazendo você em espírito aqui para o Pentágono e para a Casa Branca. Assustosamente, as pessoas que irão te assistir irão assustar com a grandeza da revelação da qual você está passando. Porque será notícias, Reginaldo, nos jornais e telejornais, nacional e mundial. Será notícia e não vai ter como não dizer que não aconteceu. E eu perguntava, isso vai acontecer? Ou existe possibilidade de não acontecer? Não, vai acontecer e não existe possibilidade de não acontecer. Vai acontecer.
Então eu posso dizer aquela frase que eu sempre digo. Eu não estou aqui supondo, porque não sou homem de suposições. Eu estou afirmando. Quando se trata de mim mesmo, eu posso até supor. Mas quando se trata dos sonhos espirituais, aí eu não suponho, eu afirmo categoricamente. Nós estamos passando, nesse exato momento, por uma grande transformação. Deixa o teu like, a tua curtida. Deixa o teu likezinho aí, que a tua curtida, por gentileza. Por gentileza. E uma grande transformação, e o mundo não se percebeu ainda verdadeiramente. O mundo não percebeu ainda a grande transformação que o universo está passando. As crenças e religiões não se deram conta da grande transformação que o universo está passando. Não se tenha como normal um presidente que perdeu as eleições passadas, ganhar as eleições novamente e tirar e botar para correr e punir todas as pessoas que foram responsáveis por todos os danos feitos a este homem, no pleito passado ali nos Estados Unidos, e o presidente que sofreu todos os danos voltar com a maioria no Congresso, no Senado. Isso não foi obra do acaso, nem um bom trabalho simplesmente político ou de organizações financeiras. Mas foi o espiritual que decidiu que aquilo nos Estados Unidos da América iria acontecer. O espiritual decidiu que aquilo nos Estados Unidos da América iria acontecer. Não se tenha isso por normal, porque não é normal. A humanidade ainda não percebeu da parte espiritual. Quando se fala da parte espiritual, não fala da parte exclusiva, porque por ter uma exclusividade no meio da crença evangélica. Não. A espiritualidade de todas as crenças e religiões. A humanidade não percebeu uma mudança. E não sabe que diz que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. A nossa briga não é contra a carne e contra o sangue. Efésios 6:12. Não é contra a carne nem contra o sangue que temos que lutar, mas sim contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. A humanidade e suas autoridades e homens que dizem ser sábios ainda não perceberam a transformação que vem por parte do espiritual, que revalesce, respinga em todo o acontecimento de todas as nações, autoridades e reinos. Ao assentar novamente na cadeira presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump, ele passa por cima e dá a volta por cima, tirando todos os seus opositores e adversários. E nele foi colocado um espírito de justiça, valentia, a ponto de não enxergar o perigo e nem as vozes que possam aparecer de reinos e nações, líderes, presidentes ou ditadores ao redor do mundo, falando ou tentando ameaçá-lo. Ele não terá medo e ele fará aquilo que o Espírito determinar e fazer. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó por parte espiritual, porque ali não foi físico, Deus endureceu o coração de Faraó, endureceu o coração dele aí mais umas 100 vezes, no mínimo. É uma coisa de louco. Então, Efésios 6:12 não é contra a carne nem contra o sangue que temos que lutar, e sim contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. O primeiro fato é que ele assume a presidência da República depois de tudo isso. O segundo fato é que existe a morte do Papa Francisco. E a humanidade não percebeu os acontecimentos e o ajuntamento que aí está, desde Donald Trump, assumindo novamente que isso não foi fácil, foi quase impossível. Tanto Barack Obama, Michelle Obama, Biden, não acreditavam que isso poderia acontecer. Mas quem manda não é o físico, através de suas autoridades, riquezas e exércitos. Não. Quem manda é o espiritual. E ele assenta. A segunda fase, morre o líder católico mundialmente falando. E as nações acharam, não, é um acontecimento
isolado? Não é. Deus está preparando o globo terrestre, o planeta Terra, para um novo desafio. Não se tenha os fatos e acontecimentos, quando Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos, como um fato isolado ou coincidência qualquer, porque não foi. A morte do Papa logo após. E aí vem, se eu não salvo, o oitavo. E eu quero deixar aqui bem claro para vocês, esse fato e acontecimento, desse sonho na Casa Branca, que eu fui em espírito, e no Pentágono. E referi algumas vezes o que eu vi lá. E o espiritual, Deus me dizia o seguinte: vai acontecer e não se muda. E o jejum, a oração, até o dia 24, agora deste mês, tem que continuar. Oração e jejum até o dia 24. Aqueles que podem fazer jejuns, aqueles que não podem, segundo a sua saúde, fique tranquilo, orem. Mas aqueles que podem, orem. Porque nós estamos no momento decisivo. Quando eu sonhei e vi aquele anjo, 3 anjos, e conversava com o anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro, eu dizia o seguinte: os 3 anjos, eu contemplava a conversa dos mesmos, e eu dizia: Reginaldo, vem ver. E os 3 anjos estavam tentando convencer o anjo de Jair Messias Bolsonaro, dizia assim: você tem que sair do Brasil. E levava ele a uma cadeira em outro país, e ele sentava naquela cadeira, administrava tudo, o fato e acontecimento que iria acontecer depois desse período no território nacional brasileiro. Porque isso não é para amador. O negócio vai chegar a este limite. Agora, porque anteriormente, Deus fala aqui o que Rede Globo, nenhuma televisão nacional ou internacional fala. Porque aqui é a parte espiritual. Estranhamente, vocês vão se assustar, porque vai acontecer alguns detalhes. E Amós 3,7 diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma, se antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Isso só se dá por a parte espiritual. Jamais. Quando a palavra de Deus diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. É necessário aprofundamento na letra, na palavra, sim, porque ela é a maior profecia. Mas, se você não tiver o espiritual, ela vai ficar completamente infrutífera. Vem as batalhas e você não sabe como vencê-la. Vem os sonhos e você não sabe como interpretar. Deus está falando e você não está entendendo. Porque a palavra de Deus diz: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração dos seres humanos, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em Coríntios 2,10 diz: pois Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta, penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. É Deus dizendo assim: aquele que está em Espírito sabe o que eu penso. Por isso que quando eu tenho um sonho, eu estava lá, o Senhor disse: vem, Reginaldo, eu fui na Casa Branca e fui no Pentágono. Bem, se isso não vai acontecer daqui a uns dias, fica atento aí, né? Pelo menos fica atento ao que está sendo dito na live. E vocês vão ver que Deus escolheu um brasileiro como a minha pessoa para falar essas coisas. E eu perguntei a Deus: por que eu? Você sabe qual foi a resposta de Deus? A ti não cabe saber, Reginaldo. Apenas obedecer. Eu vou dizer algo aqui. Eu vim aqui dar essas instruções que por Deus e pelo Espírito de Deus Ele passa a vocês. Ele passa a vocês. E fala desse sonho. Né? Que Deus me levou lá na Casa Branca, lá no Pentágono, e revelou o que me revelou aí. Então vocês prestem bem atenção. Eu vou fazer uma análise, eu vou fazer. Até o dia 22, pode dizer assim, de julho de 2025, os jornais e telejornais nacional, internacional e mundial irá divulgar 30 coisas, 30 assuntos tão grandiosos que nunca foram ditas, nem falados, nem matéria jornalística, nacional e internacional, desde o dia que Donald Trump senta na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Dentro dessas 30 coisas, há 3 coisas grandiosas e poderosas. Em espírito eu fui levado à Casa Branca e o Pentágono, e lá eu vi reuniões, a qual mais de 2 meses, um trabalho de investigação, inteligência e sabedoria, da qual não é revelada a ninguém, já está sendo feita uma guerra gigantesca que nunca foi feita nos últimos 70 anos. Nunca foi feita uma guerra tão sábia,
tão inteligente, sem precisar da armada, sem precisar da atômica. Mas esta guerra já foi formada dentro dos Estados Unidos da América, no Pentágono, e na Casa Branca, segundo o sonho, da qual Deus me mostra, daqui Deus me leva ao Pentágono e à Casa Branca. E toda a nação irá ouvir os jornais telejornais. Irão até olhar e dizer, meu Deus, o que é isso? Esse homem é um louco. Mas o espírito que Deus coloca em Donald Trump é um espírito de ousadia, para não temer nenhum sussurro, nem ruídos de vozes, de países, mundialmente falando, que possa ameaçar. E todos aqueles que se colocar contra eles irá perder, porque pela vontade permissiva de Deus, ele está ali levantado, porque Deus o colocou ali para uma determinada função, para uma determinada missão que será cumprida sob os desígnios espiritual. Deus fala, Deus cumpre. Fique atento aos novos acontecimentos. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.